Muito bem, estamos aqui reunidos para a nossa terceira aula, em nome da Fraternidade Rosa Cruz, com a presença do Centro Rosa Cruz de Porto Ferreira de São Pedro. Vamos dar continuidade ao nosso tema. O título geral é Astrologia Rosa Cruz, mas estamos abordando as questões que envolvem provações e autoconhecimento. A nossa terceira parte, vamos retomar o que mencionamos na reunião anterior. Tio Jaque, atrapalha, desculpa. Que é a lei das alternâncias. Vamos retomar a lei das alternâncias, que na filosofia Rosa Cruz tem, essa lei faz parte da coluna vertebral da filosofia Rosa Cruz, junto com outras leis. Vamos falar sobre eixo existencial. A nossa vida, ela necessariamente envolve momentos de aproximação e momentos de afastamento desse eixo existencial. Quando o afastamento é exagerado, nós podemos entrar no que se chama estrada da perdição. A distância tem um ponto crítico, a partir daquele ponto é difícil retornar ao eixo. A coluna vertebral dá uma boa medida, a saúde da coluna vertebral dá uma boa medida da nossa saúde espiritual. Porque Netuno, o fluido de Netuno, que tem uma coloração azulada, ele se eleva no interior da coluna, partindo de Marte, de Lua e de Mercúrio, Marte, Lua, Mercúrio, e Netuno é a oitava superior de Mercúrio. Ele ativa os centros sensoriais do cérebro e desperta a clarividência. Então, a saúde da coluna é essencial. A retidão da coluna, a coluna não é reta, mas nós somos o Homo erectus, né? A nossa posição bípede, verticalizada, permite que, mesmo com os pés no chão, a nossa consciência se volte para os céus. E a coluna tem um papel fundamental nisso, de equilíbrio, assim como a glândula tireoide, que é regida por Mercúrio. Tentações da serpente. A coluna vertebral, ela é representada na tradição pela serpente. E essa serpente, ela pode ser muito tortuosa e vai entortando o nosso eixo existencial, a nossa coluna, a coluna do destino, promovendo, então, desvios do caminho e desvios da coluna. Coluna pode ser entendida como com a Lua, coluna, porque a Lua tem um papel decisivo na saúde da espinha dorsal do destino. Orgulho, teimosia, má vontade e ignorância desviam do reto caminho e retardam o movimento ascensional. Então, o orgulho e a teimosia, leão, touro, são inimigos número 1 do caminho espiritual, porque você insiste no erro. O caminho pode ser tortuoso, ele já está previsto no caduceu. É um vai e vem, até atingirmos a luz e conquistarmos as asas da intuição. A luz pessoal e a luz divina, em comunhão. Eu e o Pai somos um. Quem governa essa relação entre eu e o Pai somos um é o eixo Leão-Aquário. Envolve, portanto, Sol e Urano. Sol, Urano.
Esse caminho sinuoso é o caminho de todos nós. Nós temos que retificar esse caminho gradualmente. Ou seja, não se deixar levar pela atração excessiva pelo polo positivo, nem a atração excessiva pelo polo negativo. Mas usar esses polos para gerar uma diferença de potencial elétrico que gera uma corrente elétrica, esse movimento elétrico, que é o movimento psíquico. São os movimentos da alma. Apesar das quedas e dos desvios, as trevas não prevalecem diante da luz. Evangelho de João também. Essa é a nossa garantia. Nós podemos permanecer muito tempo nas trevas, até o éon todo nas trevas. Mas nunca essas trevas prevalecerão sobre a luz que está dentro de nós. Em algum momento, ela acende, ela desperta. Cabe a cada um acessar essa luz. Isso tem ligação com a pergunta do tio Jacques na reunião anterior. Quando que nós iniciamos o caminho? Qual é a cartilha para seguir? Depende muito dessa luz acender no íntimo da alma. Mas é óbvio que se você realmente for um buscador dessa luz, ela aparece. É necessário que você tenha interesse e se coloque numa busca. Então, a imagem da fênix, associada ao signo de Escorpião, e Urano fica exaltado em Escorpião, transforma a nossa natureza inferior, demoníaca, satânica, luciférica, em luz ascensional, que vai vencer todas as trevas. Então, a vida tenazmente prevalece em todos os mundos. A vida jamais morre. A vida está sempre em passagem, num processo de Páscoa. No livro Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, o Anônimo explica muito bem, através de cada arcano, esse movimento perpétuo. Escorpião e Capricórnio são emblemáticos representantes do poder de superação de severas provações. São os signos mais poderosos do nosso mapa astral. Eles impulsionam para cima e ensinam a suportar provas terríveis, massacrantes. Então, aqui nós temos novamente o horóscopo, o zodíaco, com as 12 hierarquias, os 12 signos, e a vizinhança, a proximidade entre Escorpião, do elemento água, e Capricórnio, do elemento terra, portanto, se harmonizam. Escorpião, regido por Marte e Plutão, exaltação Urano. Capricórnio, regido por Saturno, exaltação Marte. Então, Marte é forte em Escorpião e forte em Capricórnio. Quem tem Marte em Escorpião ou Marte em Capricórnio pode vencer qualquer obstáculo, se quiser. Então, essa união de Escorpião e Capricórnio se traduz em propósito, concentração e método, diligência, disciplina. A capacidade de formar hábitos, de organizar-se internamente, de construir uma alma consistente, talentosa, eclética e que, ao mesmo tempo, jamais perca seu dinamismo de expandir-se. Sempre, sempre em expansão.
Prosseguiremos com o conteúdo na próxima reunião, a aula número 4. Alguma pergunta? Pode falar. Na primeira aula, você falou sobre a carta do arcano do tarô, o enforcado. E depois, na segunda aula, você veio falar sobre a queda, né? A queda. A queda. Poderíamos dizer que nós, humanidade, estamos caminhando após a queda como enforcados? E o que seria esse enforcado em termos de nível evolutivo do ser? Tio Jaque, você poderia repetir a sua pergunta na aula anterior? Considerando que a pessoa que acabou de chegar no canal se depare com esse modo de vida caótico que nós estamos tendo, e ele decida ingressar numa escola, do ponto de vista da metodologia Rosa Cruz, quais são os primeiros passos que ele deve dar se ele começa a escutar esse chamado do Espírito? Anjo bom, vou chamar você para responder a doutora Cristiana e ao nosso querido irmão Tio Jaque, apelidado de Adalberto. É muito interessante como uma mesma pergunta pode ser feita com palavras tão distantes, né? Mas veja, a gente trata aqui da questão fundamental. Qual é o caminho a ser seguido por aquele que desperta para a possibilidade da existência de um caminho, né? Na verdade, o caminho acontece justamente quando existe esse despertar. Porque na medida em que existe esse despertar, nossos olhos se dirigem para tudo aquilo que em algum momento na história da humanidade se mostrou como uma possibilidade de elevação do nosso ser. E quando a gente pega uma história desde o Oriente ao Ocidente, a gente percebe, dentro de todas as mitologias, dentro de todas as linhas de espiritualidade, como que essa atualização culmina no momento presente no ideal cristão, ou naquilo que Cristo solicita enquanto um movimento. Porque depois de toda essa síntese de 10 mandamentos e de um convite de uma vida de organização interna em termos de uma ética e de uma moral, então é dado um novo convite, né? Pregar o evangelho e curar os enfermos. Você pode se perder também nesse convite, na medida em que você repete a letra morta dos evangelhos e cura os enfermos nos hospitais. E não reconhece que a pregação do evangelho e a cura dos enfermos acontece em cada relação que se estabelece, em cada encontro que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A relação eu e tu é o caminho indiscutível para que alguma coisa aconteça. Porque esse tu, e mesmo esse tu que vem até você para fazer uma pergunta, ele traz sempre aquela pergunta e aquilo que, de algum modo, você carece de resposta no seu próprio interior. Então, muitas vezes, quando uma pessoa elabora uma pergunta, cria um contexto, na verdade, ela está te ensinando. Porque a pessoa que chega numa pergunta enquanto uma possibilidade, e a gente já repetiu isso em outros momentos, ela traz no bojo dessa pergunta todas as possibilidades de escolha. Então, quando você é perguntado, você é despertado para todo um espectro de possibilidades, e dentro desse espectro, você pode ver como você se encontra. E após ser respondido, lembrar o que você acha. Como é para você? Como é o seu olhar para mim na forma como eu curo os enfermos e prego o evangelho? Existe um movimento nisso? Porque às vezes a gente quer uma grande resposta, a gente quer um método, a gente quer um ABC, a gente quer aprender o inglês, a gente quer aprender o alemão, a gente quer aprender uma linguagem cabalista, uma linguagem astrológica. Mas tudo isso é muito mais simples do que a prepotência de aprender algo. Ele reside muito mais na simplicidade, da inteireza da presença quando o encontro acontece. E que você nunca sabe quando vai acontecer. Porque essa pergunta não estava prevista, por exemplo. Ela está acontecendo agora. Né?
Então, essa inteireza é que vai mostrar como essa pregação tem sido, como essa cura tem sido, se isso pode ser uma cura e se isso pode ser uma forma de pregação. É um estar preparado, porque a gente não sabe, né? O Espírito sopra onde lhe apraz. Então, esse momento de estar em estado de sopro, para que você seja conduzido por Ele, para que a melhor palavra aconteça, é o caminho. Percebe que não é uma resposta metodológica? É uma forma de ser. E quanto mais denso a gente está, menos essa possibilidade de voo acontece. Mais você é levado a buscar na sua biblioteca ou no seu baú palavras e um conhecimento onde você cria uma fórmula. E na verdade a fórmula é algo que já morreu, porque se algo foi formulado, o conhecimento já cristalizou. E tudo aquilo que está nos livros, tudo aquilo que já foi falado como fórmula, já morreu. Então não é mais. Até pode servir de degrau, mas a gente está muito mais interessado nesse movimento, em entender o que um referencial como Cristo fala, como eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ao mesmo tempo ele fala, vocês farão o que eu faço e coisas ainda maiores, como que um ser que ilumina e reverencia um movimento, fala que é o caminho, mas ao mesmo tempo nos entrega e fala, oh, você é maior que eu. Como que é esse movimento? Né? Então, esse método está sempre nas entrelinhas. E ele é muito mais simples do que ele parece. E a complexidade, às vezes, é justamente o caminho do engano. A complexidade da fórmula, a complexidade das literaturas muito elaboradas. Né? Penso sim nesse momento. Está respondido também, Cris? Ou você quer reformular a sua pergunta? Tá bem? Obrigado, Andion. Obrigado. Então, finalizando a nossa terceira aula e nos preparando para a quarta, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.